Estilo, potência de sobra e muita força bruta. Esse é o BMW M2, nosso carro de teste da semana, e ele traz algo muito interessante. É o último BMW M puramente a combustão, ou seja, já nasceu colecionável. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar então de BMW M2 aqui na garagem, e hoje literalmente na garagem. Eu resolvi fazer um teste num local diferente de gravação, literalmente na garagem do Belotti. Aliás, essa garagem é a casa dos meus sogros, né? Tem o Opala aqui, enfim. Então eu falei, trouxe o carro para cá, falei, pô, tem uma luz interessante agora à tarde, né? A parede combina com a cor do carro. Falei, vamos fazer um teste para desenvolver uma ideia diferente. E falando de BMW M2, né, como eu falei na cabeça do vídeo, o último dos M's puros, digamos assim, é combustão, puramente a combustão, né, por assim dizer. Uma coisa interessante do M2 é que ele conseguiu reunir todas aquelas características da divisão M. A BMW tem essa questão técnica, essa veia esportiva muito desenvolvida. A gente sabe que a AMG também é fantástica, mas a BMW sempre teve um quê a mais esportivo. E os carros da BMW têm esse DNA muito forte ligado à esportividade. A divisão M tem uma tradição muito grande, tanto nas pistas quanto nas ruas. E isso pode ser refletido nesse carro aqui. Ele já nasceu colecionável. A gente pode dizer que o M2 já nasceu colecionável, porque ele é um carro que traz características muito próprias. Só o fato de ser o último M puramente a combustão, pelo menos eu imagino que seja, a gente é mesmo, que provavelmente o futuro vai ser híbrido ou elétrico, como a gente já tem o i4 e tal. Mas a grande sacada, então, é que é um carro que nasceu colecionável. A primeira geração foi 2016, eu estou até para andar em um deles, gravar uma matéria, faz um tempinho, eu preciso ajustar acertar as datas, né, com o proprietário. E essa geração, a segunda geração do M2, chegou ao mercado o ano passado, ou seja, um carro que está no mercado há relativamente pouco tempo, e traz, G42 é o nome da geração, e traz mudanças muito interessantes, né? Quando você olha esteticamente esse carro, você vê que ele tem algumas características muito próprias. Acho que a primeira coisa que chama atenção no M2 é andando na rua com ele, a gente nota que as pessoas olham, sabe assim, é justamente esse body kit. Na verdade, ele tem inicialmente uma carroceria já desenhada para ser forte, ou seja, ele já tem formas mais musculosas e, além disso, esse carro, a gente já vai chegar nisso, mas ele está equipado com esse kit Carbon da BMW, né? O kit de carbono são peças em fibra de carbono e as peças de fibra de carbono a gente vê em vários lugares da carroceria, não só na parte dianteira, mas também aqui na caixa de roda. A gente tem perto da caixa de roda traseira, tem um defletor ali e tudo. Como um bom carro alemão, logicamente, tem uma função técnica, isso é interessante. Uma coisa que eu gostei muito desse carro é essa capa também dos retrovisores. O retrovisor ele é preso só embaixo, na moldura, na parte de cima não. Provavelmente uma coisa aerodinâmica também, muito bacana. Começando por aqui, então, esse carro também tem uma coisa que eu gostei, até botei no nosso Instagram, publicação, ele tem essas faixas, as faixas laterais, faixa também em cima do capô, o que é algo interessante. Isso tudo, juntamente com essa tonalidade, conferiu a ele um ar mais agressivo ainda, né? Tem um azul também, tem umas cores diferentes. Aliás, a BMW tem umas cores bem legais nas divisões esportivas. Isso é uma coisa que diferencia bem a BMW de outros carros. Mas começando por aqui, uma coisa que é visível é que ele tem uma bitola mais larga, ou seja, ele usa a mesma suspensão do M3 e M4, eu vou falar daqui a pouco guiando, mas ele usa uma bitola mais larga. Por isso que ele é um carro que em dimensões, primeiro, uma questão interessante é o entre-eixos. Ele me lembrou à primeira vista o 1M, um carro que a gente testou há mais de 10 anos, que é um dos modelos mais legais, nasceu colecionável também, um dos modelos mais legais da BMW. Então ele é um carro musculoso e largo. Ele é mais largo, apesar de ser um carro compacto, ele é um carro que você olha para ele e você vê algo a mais. Mas começando por aqui, acho que a dianteira
É interessante porque, ao contrário de outros modelos da BMW atuais, ele não traz o duplo rim muito grande, ele traz o estilo clássico BMW. O duplo rim tem um tamanho ideal, então ele é bem diferente dos M3, por exemplo, por conta disso. Acaba tendo uma personalidade diferente nesse sentido. Outro destaque que vale falar é a captação de ar, ou seja, para ajudar a resfriar esse motor de 6 cilindros, realmente o ar que é jogado aí em alta velocidade ajuda bastante, além dos sistemas próprios, né? E fora isso, todo o desenho do carro, aerodinamicamente falando, você vê que é um carro desenvolvido em túnel de vento, e o estilo dele é fantástico, cara. Eu andei com o carro, estava na Marginal Pinheiros, e não imaginei que o carro fosse causar tanta sensação, chamar tanta atenção assim, e realmente chama atenção. É um carro bem diferenciado, o estilo dele realmente é algo que acaba captando a atenção de quem gosta de carro, sabe assim? Uma outra característica técnica, mas que acaba fazendo bastante diferença na pilotagem, é a diferença das rodas. Aqui na dianteira a gente tem rodas de 19 polegadas. O detalhe das rodas com o mesmo desenho, mas medidas diferentes. E na parte traseira nós temos rodas de 20 polegadas. Você olha de traseira ou de frente, né? A traseira larga, se olha de frente também, a frente larga por conta dessa bitola mais larga, ou seja, é um carro que ele tem essas características bem próprias. Uma outra questão interessante, ele traz inclusive esse pacote de fibra de carbono até na antena do teto, ou seja, chega nesses detalhes. E por fim, a parte traseira também não esconde a que veio. Ele não é um carro nada discreto nesse sentido, e a ideia provavelmente da BMW não foi essa, né? Então, tanto o conjunto óptico, que parece esculpido aqui no para-choque, para-choque traseiro mais largo, também tem a fibra de carbono, e terminando aqui com saídas duplas de escape, também com cobertura de fibra de carbono, mas essas saídas duplas de escape lembram tradicionalmente os M3, o que é algo muito interessante. Último detalhe aqui, meus amigos, é o porta-mala. O porta-mala ele tem uma capacidade, teria até uma capacidade razoável, mas nós temos o step aqui, acaba roubando um pouco do espaço. Talvez para um cupê, para um casal, uma coisa desse tipo, atrapalha um pouco para botar alguma bagagem, mas se for uma pessoa sozinha, dá e sobra. Muito bem, meus amigos, a parte interna é muito legal. Se a parte externa é bacana, a parte interna é bem caprichada. Detalhe para esse conjunto de telas, que a BMW já usa na série 3, em outros modelos também, né? O conjunto com duas telas, formando aqui aparentemente uma tela só, mas fica algo bacana de maneira geral, visualmente falando. A alusão à divisão M aqui na porta, com as cores oficiais da divisão M. Opções de ajuste de banco. Uma coisa que eu gostei bastante foram os assentos. Dá uma olhada na padronagem do banco esportivo. Esse M2 que acende. A gente tem também aqui o teto solar, né? Então nós temos o teto solar do tamanho tradicional, que recolhe para dentro do carro, acaba sendo bem interessante. E particularidades gerais. Bom, condução. Nós temos aqui um volante, o acabamento também, os detalhes também em carbono, fibra de carbono, bem caprichado, ótima empunhadura. Os volantes da BMW de carros esportivos são um pouco mais grossos, eles têm uma pegada boa justamente porque eles são volantes bem acertados. E sobre peso e tudo eu vou falar daqui a pouquinho guiando. Aqui a gente tem tanto o ajuste de algumas funções gerais, ajustes técnicos aí de, por exemplo, com o piloto automático adaptativo, enfim, aqui o controle das luzes, inclusive aqui a luz automática, luz auto-automática, né, se você quiser usar. E aqui, olha o detalhe, até as borboletas em fibra de carbono, para subir marcha, para voltar marcha, muito eficiente, câmbio de 8 marchas, de 8 velocidades. E aqui ó, nós temos duas opções de acessos que você pode simplificar comandos. Então você tem o M1 e o M2. Isso muda configurações gerais do carro, justamente quando você quer deixar pré-programadas algumas opções um pouco mais agressivas de condução. O detalhe do painel, o painel aqui é até 330 km por hora, aqui a autonomia, o detalhe geral da força G, mas você pode escolher, na verdade, você pode escolher algumas configurações diferentes, né?
de painel, né, de opções de painel. Então você põe aqui força G, medidor de força G, a gente tem aqui, ó, mídia rádio, pode subir aqui, ó, displays esportivos também, que mostra o torque que está sendo usado, pressão de pneus, motor, o quanto está sendo usado da turbina, temperatura, o setup, ó, tá vendo? Esse modo aqui, M1, é tudo no Sport Plus, eu já vou chegar lá para mostrar, mas bem interessante, né? Aqui contagir, ou seja, você faz o ajuste todo de uma maneira bastante prática, bastante intuitiva. E nessa tela você tem absolutamente tudo sobre... ó, vou só diminuir aqui no menu climatização, deixar no 1 aqui. Tudo, aqui você tem tudo, o que é mais importante no carro. Então, mensagens BMW, oficina, Waze também no CarPlay, Zoom no CarPlay, tem alguns aplicativos nativos, displays, ó que interessante isso aqui. Head-Up Display, que é uma coisa muito útil, né? O Head-Up Display ele estava até um pouquinho mais baixo quando eu peguei o carro, agora ele está ajustado ali, ó. Ó o Head-Up Display, que beleza. Então, rotação, brilhos, faz todo o ajuste aqui, né? Painel de instrumentos também, você faz o controle por aqui, tá vendo? Ó, você seleciona, ó, e ele vai mudando, né, conforme, ó, configurar conteúdos. Dá para você personalizar o carro, deixar exatamente do seu gosto. Interessante, não? Vou por aqui no Track, por exemplo. Daí no modo pista ele tem uma outra sacada, né? Ou seja, ele traz aqui justamente o que você quer ver na tela inicial, né? Justamente quando você estiver conduzindo, ou você vai conduzir na cidade, ou numa pista, num track day, por exemplo, né? Aqui, período do trajeto, enfim, tem aqui também, voltando, configurações de condução também, isso aqui é bem interessante, ó, aqui, bom, são configurações gerais, porta-janelas, status do veículo, climatização, automatizar hábitos, isso é bom quando você faz determinadas coisas. Live Vehicle, ele mostra aqui a pressão do pneu tem uma libra a menos, né? Nível do óleo do motor, serviços necessários, ele te mostra tudo isso aqui. E aqui, olha só, isso é bem legal. Análise de drift, lógico que eu não fiz, que eu estou testando o carro na rua, mas olha que interessante, ele te mostra exatamente isso também. Análise de uma volta, ó, drifts únicos, substerçante, a sua performance em porcentagem. Cara, olha isso. É um carro que tem que ser explorado nesse sentido para quem vai comprar, cara. M-Traction Control também. E aqui embaixo tem os menus. Aquele resumo, que é uma coisa que a BMW tem há algum tempo, né? Você consegue navegar por aqui pelos menus, é muito prático. Mídia, Map, você consegue fazer tudo por aqui. Carregamento por indução. E aqui a gente tem, ó, dá para você ter tanto o escape, você pode deixar ele mais livre. Setup também dá para arrumar por aqui. M-Mode. Aqui é um resumo, tá vendo? Ó, M-Mode, Road, Sport e Track, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Ó, sistema iDrive, não design vias públicas. Quando você vai ativar isso aqui numa coisa bem própria, né? Mas, por exemplo, para a cidade, você põe aqui Road, tá vendo? Ele te mostra, ele muda, inclusive, a configuração do painel, tá vendo? Ó, Sport, tá vendo? Ele te mostra as informações mais importantes para cada situação, ou seja, extremamente interessante. Eu vou desligar aqui, olha só que interessante, como o painel fica bonito. Agora eu vou ligar novamente. Aqui, ó, tá essa configuração M, né? Você pode, logicamente, botar o M2, né? Ou então voltar para o convencional também. Então, ó, M1, ó, o M1, Efficient, Comfort, M2. Ele, ó, controle dinâmico de estabilidade desativado, ou seja, para ser usado em um local próprio. Mas bem interessante essa questão toda. E uma coisa em comum para fechar essa parte, olha isso aqui que legal. Isso aqui você pega desde o E36, a BMW tem esse difusor de ventilação aqui, aliás, fibra de carbono também no acabamento. Espaço traseiro 2+2, Porsche que vai aí atrás, mas ó, é um espaço pequeno, mas enfim, a proposta do carro é exatamente essa, né? Agora vamos aproveitar e falar de mecânica, que esse S58 é sensacional, e claro,
vamos dar uma voltinha para comentar sobre a dinâmica do carro de condução. E aqui, a cereja no bolo, S58, 6 cilindros, biturbo como a gente gosta, com 460 cavalos e 56,2 kgfm de torque. A gente nota como a engenharia da divisão M trabalhou bem esse carro, tecnicamente falando, e agora guiando a gente vai comentar sobre os detalhes da dinâmica de condução. Muito bem, pessoal, BMW M2, impressões ao volante. Bom, nesse asfalto aqui mais ruim, a gente percebe uma característica bastante clara desse carro, que é digamos, a ideia, bom, essa é a característica mais legal, né, desse carro, mas assim, o que a gente percebe justamente andando ali é que ele é um carro que não faz muitas concessões ao conforto. Mas isso eu acho que é uma lógica da divisão M, e eu acho que faz todo sentido quando a gente fala desse carro, sabe assim? Porque basicamente ele é um carro esportivo. Então, para não ficar nessa, putz, vai ser um carro esportivo, vai querer também ser confortável, porque assim, são duas coisas que não andam juntas, né? Então realmente vale mais a pena você ter um carro esportivo que seja um pouco mais duro, um pouco mais desconfortável, mas totalmente justificável no sentido desse carro. Então é um carro, lógico, aqui a gente tá andando na suspensão Sport, então ela é mais rígida, mas mesmo no modo Comfort, ela também não é confortável, porque essa não é a proposta principal do carro, mas eu acho perfeito. Eu acho que a ideia basicamente é essa. E esse retrocesso do escape e tal, realmente ele tem algumas características que são muito legais, sabe assim? Em termos de esportividade, você vê que você anda no carro e ele te completa. Você anda no carro e você fala, cara, realmente digamos assim, é um dinheiro bem investido, digamos, para quem vai desembolsar essa quantia para um carro esportivo. E um carro esportivo icônico, não é? Porque o BMW M2, como eu fiz toda a apresentação, ele é o último M a combustão. Então a questão não é um excesso de romantismo ou um excesso de autoentusiasmo. Na verdade, ele é um carro que marca uma transição para a BMW, né? A gente sabe que, logicamente, teremos híbridos sensacionais, né? E elétricos também legais de guiar, mas dentro de um outro contexto, né? Porque assim, essa é uma diferença muito interessante entre carro a combustão e carro a combustão e o carro eletrificado. O elétrico em especial, não o híbrido, né? Porque você pega o Panamera híbrido que a gente andou, ele é um baita de um carro interessante, né? Mas a questão é justamente quando a gente fala do contexto, né? Um carro elétrico, um Porsche Taycan, um e-tron, eles são carros legais de andar, sim, só que essa sensação da combustão no carro esportivo, ela é única. Então o carro elétrico te dá o torque instantâneo. No caso do Taycan lá, que a gente pegou o Turbo S, ele traz a versão com 102 kgfm de torque. Mas assim, cara, nada substitui essas reduções, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. E o acerto, né? Você muda a marcha, ele dá um soco nas costas. Ou seja, esse tipo de coisa, o carro elétrico, ele não te dá, sabe assim? Então assim, essa é uma questão muito interessante quando a gente fala de carro esportivo. E carro esportivo a combustão, sabe assim? Ele te entrega algumas coisas que o carro elétrico nunca vai te entregar, no sentido de ouvir, você entende? Você consegue realmente ouvir coisas. Esse toque, né, você vê, essa programação de câmbio, ele é uma transmissão que te entrega ele te dá um coice das mudanças de marcha, ou seja, ele te transmite
essa sensação de dirigir rápido de uma maneira muito própria. Ou seja, o carro elétrico é tudo linear. Então mesmo se pegar um carro elétrico muito forte, ele não vai te transmitir isso. Essa diferença entre combustão e eletrificação, ela não consegue ser atingida pelo elétrico. Então a diferença entre os dois é interessante por conta do contexto, sabe assim? Então se você pega um carro a combustão ou um híbrido, um esportivo híbrido como o Panamera, por exemplo, que a gente andou, ele tem características bem bacanas que um elétrico não vai ter. O elétrico tem outras coisas, claro, mas a sacada, cara, da questão da combustão, redução de marcha, você sentindo o carro na mão, enfim, são coisas próprias que justamente são coisas de carro a combustão. Então cada um no seu quadrado, como dizia aquela música antiga, né? Dentro das ideias. O BMW M2, então, ele traz, digamos, essa ideia. É claro que o híbrido vai trazer isso também, como eu falei, né? Híbrido também é um carro divertido de andar. Mas a grande sacada, eu acho, desse carro é justamente mesclar tradição. Então mesclar elementos todos da divisão M desses 52 anos. Então a divisão M foi fundada em 72. Nesse carro aqui a gente encontra algumas características que são bem bacanas. Então, entre-eixos curto, uma coisa legal do entre-eixos curto é que ele não raspa nos lugares. Mesmo sendo um carro baixo, ele não pega o assoalho nos lugares. Isso me surpreendeu de uma maneira muito positiva, porque às vezes a gente pega carro comum mesmo, Mercedes C200, por exemplo, que não tem propósito esportiva nem nada, o assoalho pegava na entrada no meu prédio, sabe assim? Então essa sacada desse carro não pegar o assoalho, cara, eu acho uma das coisas mais interessantes em termos de dirigibilidade, sabe assim? É bem legal mesmo, que você fala, cara, realmente não pega, né? Não, isso é muito bom quando você tá andando com o carro, porque dói no coração, eu sinceramente. Aos sistemas ativos aqui também, de distância, né? Ou seja, ele tem toda essa tecnologia. Mas o que eu estava comentando justamente é que ele mescla elementos da divisão M. Então, por exemplo, ele mescla elementos de dirigibilidade do M3E30, do M3E36, o motor S58 com esse ronco bastante próprio e bastante clássico do 6 em linha. Como a gente sabe, a BMW tradicionalmente se especializou, né, a divisão M se especializou em trabalhar no 6 em linha da BMW. Então a gente pode dizer que o M mais tradicional é o 6 em linha, mesmo a gente tendo gerações como o E90 e E92 que são V8, e meus amigos, já andamos no manual ainda, M3, dispensa apresentações. Mas o que é legal desse carro é justamente isso, sabe assim? Ele mescla elementos de vários modelos M que eu já tive a oportunidade de guiar e que foram fabricados. Então isso é fantástico, sabe? Porque você está andando num carro que consegue ter tradição ao mesmo tempo que ele tem inovação, tecnologia. O aplicativo do M-Lap Timer, a própria questão que a gente mostrou aqui, o drift, ou seja, ele analisa o drift, tudo isso é tecnologia em prol da diversão, além do pacote de segurança e tudo mais que ele traz também. Então a gente consegue aqui ter uma série de elementos extremamente interessantes em um carro esportivo com essa tradição toda BMW. Cara, é fantástico, foi um dos carros mais legais que eu já guiei, e recentemente também, né? Mais de 1.200 carros que eu guiei na garagem, sem dúvida um dos mais legais também, cara, porque o carro ele tem uma pegada muito própria, sabe assim? Aquele carro que a expressão vestiu o motorista é exatamente isso aqui. Você dirige, você sente que o carro ele tá te dando, ele faz parte do seu corpo, ele se torna uma extensão do seu corpo. Cara, quando você chega nesse nível de ligação com o automóvel, isso aí simplesmente é incrível, meus amigos. É uma sensação muito própria, é uma sensação de ligação mesmo, sabe? Uma sensação de ligação física mesmo, cara. Isso eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que dá pra sentir dirigindo um automóvel, cara. Não só esportivo, mas logicamente o esportivo ele tem
essa pegada a mais, né? E o desempenho na medida, ele é um carro que ele tem muita potência, muito torque, mas também na medida, não é nada exagerado, sabe assim? Som de escape, é tudo feito para te entregar satisfação. Você sai sorrindo do carro, sabe assim? E logicamente ainda tem toda a questão de controles aí, enfim, controle de tração. Logicamente a minha teoria é a seguinte, eu já falei isso em outras matérias. Um carro como esse, os controles eletrônicos hoje em dia são bem permissivos, né? Então eles se deixam dar uma rabiada, saída traseira, várias coisas desse tipo. Se daí o cara vai, desliga tudo um dia e acaba dando merda, porque justamente o carro solto é outra história. Qual que é a sacada? Das duas, uma. Ou você anda com, desenvolve e dirige sempre com os controles ligados, que é o que eu faço. Mesmo tendo experiência, eu faço isso. Ou então, quando o cara sai da concessionária com um carro desse, ele já desliga tudo, você entende? Porque desde o início ele vai estar ligado nisso. Sim, são duas opções, que ele já sabe o que esperar do carro, sabe assim? De qualquer forma, o M2 realmente é um baita acerto da BMW, cara. Dá vontade de ficar guiando ele por um bom tempo. E essa semana foi corrida, não deu pra gente nosso tradicional circuitinho travado de teste, aquele de estrada. Cara, ali ia ser fantástico, né? Mas não deu, então, tranquilo, meus amigos. Consumo na casa dos 5, 5,5, normal, cara. Consumo de um carro dessa categoria, com esse desempenho, com essa entrega, pra mim o consumo seria a última coisa que eu veria. A ideia dele não é ser um carro econômico, né? Tem um modo eficiente aqui também de motor, mas talvez faça até um pouco mais, dependendo da tocada, mas eu acho que ele entrega tudo dentro da proposta, cara. E a proposta dele é fazer sorrir, sabe assim? É colar corpo no banco, esse tipo de coisa. Então, ele tá perfeito nesse sentido. Suspensão, que eu comentei aquela hora, é uma suspensão que não faz concessões ao conforto, é uma suspensão mais rígida, mesmo no modo normal, no modo comfort, mas também a proposta do carro, cara. Então assim, tá dentro da ideia. Ele é um M puro. Eu acho que essa ideia de ser um M, de ser um carro mais de ser um carro totalmente esportivo, dentro disso eu acho que tá perfeito. Então a suspensão é o que eu esperava também. Ele é um carro para ser usado de uma maneira mais soviética, eventualmente. Com esse som no retrocesso do escape, enfim. Olha isso, cara. Sensacional. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais. Cara, essas reduções... Putz, meu, incrível. E as reduções de marcha aqui também, né? Fantástico. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Nos falamos. Tchau, tchau.